Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós estamos agora na nossa dica 11. E nessa dica, que faz parte da segunda parte do nosso curso e do nosso livro 50 Dicas para Acelerar a Sua Carreira, nós estamos falando sobre aprendizado e também sobre competências. E nessa dica, na verdade, eu vou discutir um pouco o modelo que eu uso lá no livro, né, de como utilizar uma ferramenta de gestão, no caso específico, a ferramenta de gestão 5W1H, para você gerenciar a sua carreira. Então, uma das competências fundamentais para você gerenciar a sua carreira é aprender a usar as ferramentas de gestão de processos. Entre elas, né, o 5W1H, mas existem diversas outras ferramentas muito utilizadas nas empresas para gerenciamento de processos. Então, nós vamos falar sobre algo que pode transformar a maneira como você trabalha e gerencia as suas atividades, as ferramentas de gestão de processos. Nós vivemos em um mundo, né, cada vez mais ágil, mais competitivo. Então, as empresas sempre buscam novas formas de gerenciar seus processos. Para você também saber gerenciar processos com eficiência, é uma habilidade essencial. Existem ferramentas poderosas que podem te ajudar a fazer isso de uma maneira mais organizada e também mais produtiva. Se você quer crescer na sua carreira, é fundamental que você possa utilizar e aprender e também dominar essas ferramentas para poder aplicar essas ferramentas no seu dia a dia. Bom, como eu disse, são ferramentas muito utilizadas pelas empresas e o objetivo dessa dica é te mostrar que essas ferramentas de gestão que são utilizadas pelas empresas, elas não são apenas para as grandes empresas ou para os gestores de áreas de empresa. Elas são úteis para qualquer profissional que deseja otimizar o seu trabalho, aumentar a sua produtividade e entregar melhores resultados. Se você está pensando na sua carreira como um negócio, né, como um projeto, a ideia aqui é que você compreenda como você pode usar essas ferramentas de uma forma que ela vai te ajudar a chegar nos seus objetivos. Qual que é o seu objetivo nesse projeto? Atingir seus sonhos profissionais, estruturando suas atividades de uma forma mais eficiente para que você possa atingir esse objetivo com mais facilidade, né, com mais eficiência, usando menos recursos. Quando nós falamos em gestão de processos, nós estamos falando de organizar o trabalho de uma maneira mais inteligente. Um processo é basicamente, né, um conjunto de atividades que precisa ser realizado para que você possa atingir um objetivo. Pode ser algo bem simples, às vezes a gente acha que gestão de processo é algo complicado, mas qualquer coisa você precisa organizar o seu fluxo de trabalho. Então, vou dar um exemplo disso aqui. Se você quiser fritar um ovo, você tem que seguir um processo. Você tem que pegar primeiro a frigideira, ligar o fogo, colocar a frigideira, colocar ali óleo, azeite, manteiga, água, qualquer coisa que você queira usar para fritar esse ovo. Aí depois você vai esperar esse óleo, essa manteiga esquentar. Aí você vai quebrar o ovo com cuidado, jogar o ovo ali, colocar ali um tempero, um sal, pode ser, né? Pode jogar ali um pouquinho do óleo por cima para já ir fritando aquela parte de cima. Você pode tampar a frigideira e depois você vai retirar aquilo ali, desligar o fogo, lembrar de desligar o fogo. Ou seja, é um processo. Não adianta você querer quebrar o ovo em cima da trempe do fogão sem colocar a frigideira. Você vai estar pulando esse processo. E olha que engraçado. No nosso cotidiano, seria absurdo fazer isso que eu te falei, né? Quebrar um ovo direto lá no fogão. Mas muitas vezes a gente quer pular etapas do processo e depois não vê por que o processo dá errado. Então, desde algo muito simples, como fritar um ovo, até algo mais complexo, como gerenciar um projeto, né, uma equipe multidisciplinar, ou atingir seus objetivos profissionais, né, é importante usar a gestão de projetos. O que acontece muitas vezes é que no dia a dia a gente vai acumulando uma série de tarefas, vai resolvendo problemas urgentes, lidando com prazos cada vez mais apertados, sem ter uma visão muito clara de como todo o trabalho se encaixa, né? Como você coloca cada uma das partes naquele trabalho. Você acaba gerando muito estresse, sobrecarregando, né? Nos sobrecarregando e muitas vezes
resultando em eu não consigo atingir meus objetivos ou eles estão abaixo do esperado. É aí que entram as ferramentas de gestão de processo. Elas ajudam a trazer uma organização, uma clareza e um controle sobre aquilo que precisa ser feito, como e quando aquilo deve ser feito. Existem várias ferramentas disponíveis no mercado. Cada uma delas atende a uma diferente necessidade na gestão de projetos, né? Então, eu posso usar desde aplicativos, ferramentas como Trello, Asana, Monday.com, Microsoft Project, né? São ferramentas que eu posso utilizar que são ótimas opções para gerenciar tarefas, delegar responsabilidades e acompanhar o progresso dos projetos. Essas plataformas ou aplicativos permitem que você visualize todas as atividades em andamento, estabelecendo prazos e também organizando as etapas de uma forma mais clara e que você possa compreender e se lembrar sempre. Mas olha, não se engane, não é só usar a ferramenta e pronto. O segredo está em entender como essas ferramentas funcionam e como aplicá-las da melhor forma para atingir o seu objetivo dentro do seu projeto. Se exige que você estude um pouco sobre essas ferramentas e também pratique, use na prática. Mas olha, o retorno em termos de organização, de produtividade, ele compensa bastante, porque você vai ver como que você ganha tempo. Nós já falamos aqui, né, sobre a questão da importância de gerenciar o tempo. E tudo aquilo que me ajuda a ganhar tempo me ajuda a atingir meus objetivos mais rapidamente. Então, como que você vai começar a usar as ferramentas de gestão de processo? Começar, o primeiro passo é entender como é o fluxo das atividades que você precisa gerenciar. E aí, o que você está falando aqui? Nós estamos falando do seu objetivo pessoal. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: quais são as tarefas que você tem? Quanto tempo você passa no seu trabalho? Quanto tempo você passa no trânsito? Quanto tempo você pode dedicar ao estudo? Quanto tempo você dedica ao seu desenvolvimento profissional? Depois você tem que ver os seus objetivos. O que você colocou lá no seu plano de ação para os próximos períodos, para que você possa encaixar isso na sua rotina? Como que você organiza suas tarefas? Existem atividades, né, que se repetem com muita frequência. Você precisa, muitas vezes, gerenciar prazos que são apertados e esses prazos de entrega precisam ser respeitados. Você precisa acompanhar várias tarefas ao mesmo tempo. Tudo isso vai te ajudar a escolher a ferramenta mais adequada para a sua necessidade, para aquilo que você está buscando naquele momento. Bom, e aí você precisa começar com o básico. Você não precisa implementar todas as funcionalidades de uma determinada ferramenta de gestão, né, de uma vez só. Você pode usar aquilo da forma mais simples primeiro. Aí você vai descobrindo uma outra ferramenta que você pode utilizar, né? Você pode simplesmente começar com uma lista de atividades, de tarefas e de prazos. Aos poucos, você vai organizando outras funções. Você vai entendendo aquilo que você pode delegar de responsabilidade, por exemplo, para você ganhar um pouco mais de tempo. Você pode definir indicadores de gestão para que você possa acompanhar os resultados. A ideia aqui é que você se familiarize com o sistema, com aquele modelo e veja como ele pode te ajudar a simplificar e otimizar o seu trabalho. No livro 50 Dicas para Acelerar a Sua Carreira, eu uso uma ferramenta de gestão chamada 5W1H. O que é o 5W1H? É uma ferramenta que ela me diz o seguinte, né? Eu tenho que definir o que eu vou fazer, são 5 palavras com W em inglês. What, o que eu vou fazer? Why, por que aquilo é importante? Who, quem vai fazer, no caso da sua carreira, grande parte das coisas que você vai fazer. When, quando você vai fazer aquilo. E where, como, onde, em que local você vai fazer aquilo. E tem um H, que é o how, que é o como você vai fazer aquela atividade. Vou dar um exemplo prático aqui, né, daqueles exemplos que eu sempre coloco aqui e como que eu comecei a utilizar as ferramentas de gestão de processos na gestão da minha rotina e da minha carreira. Quando eu comecei a gerenciar mais projetos, né, e eu estava ali ao mesmo tempo trabalhando na empresa, estava já fazendo o meu mestrado, fazendo também um MBA e já comecei a dar aula, eu percebi que minha agenda estava ficando cada vez mais caótica. Estava sempre lidando ali com urgências.
No final do dia, eu não conseguia ver claramente se cada uma daquelas áreas que eu estava trabalhando, eu tinha chegado nos meus objetivos, né? O que ainda estava pendente. Então, eu decidi adotar uma ferramenta de gestão que no início era uma mera agenda, né? Primeiro, eu tinha uma agenda muito simples para organizar todos os processos que eu preciso fazer de uma maneira mais visual. Depois eu fui, né, trabalhando essa ferramenta para que eu pudesse colocar meus planos de médio prazo, de longo prazo. Eu vou disponibilizar essa ferramenta aqui para vocês, que é uma planilha de Excel, tá? Muito simples. Mas eu vi que a partir delas eu podia acompanhar o andamento de cada um daqueles meus projetos. Como é que eu estava na empresa, com meus objetivos, como é que eu estava no mestrado, com as datas que eu tinha que seguir, como que eu estava lá nas aulas, né, que materiais eu precisava fazer. Então, eu comecei a estruturar de forma clara e objetiva, e isso me ajudou a ter mais controle sobre o meu tempo e a priorizar as atividades que realmente faziam a diferença para o meu trabalho e para os objetivos dessa minha transição de carreira naquele momento. Essa organização acabou me permitindo ser mais produtivo, mais eficiente, pois eu conseguia ver exatamente, olha, eu tenho esse prazo aqui que eu preciso cumprir esse prazo, mas eu tenho esse objetivo que eu preciso perseguir esse objetivo. Então eu comecei a usar a ferramenta também para delegar algumas responsabilidades. Por exemplo, no meu mestrado, a minha esposa me ajudou muito fazendo pesquisas, que era uma coisa que tomava muito meu tempo. Na escola, eu conseguia a colaboração, né, de alunos ali que serviam como monitores para me ajudar, por exemplo, na correção de provas. Então, com o tempo, eu fui explorando essas possibilidades e aplicando em diferentes contextos, né, sempre buscando o melhor fluxo possível das atividades para melhorar o meu trabalho. E isso me ajudou a atingir meus objetivos. E aí eu vou pedir aqui, né, que você faça esse questionamento. A pergunta que você deve se fazer é: como você está gerenciando cada um dos seus processos? Será que sua rotina ela está organizada de maneira eficiente? Ou você sente que poderia ser mais organizado, poderia aproveitar melhor o seu tempo e os seus recursos? Como eu disse, né? Existem diversas ferramentas para isso, desde ferramentas mais conceituais, como o 5W1H, como o ciclo PDCA, que são ferramentas de gestão, até aplicativos como esses que eu citei, que eu vou colocar aqui o link deles para você conhecê-los. A resposta, né, desse tempo, dessas perguntas, se você pode usar melhor seu tempo, for sim, então está na hora de você experimentar uma ferramenta de gestão de processos que pode te ajudar nesse sentido. Minha sugestão, então, é que você comece testando algumas dessas ferramentas que eu citei. Como eu disse, eu vou deixá-las aqui para vocês, né? Então, Trello, Asana, qualquer uma dessas, Monday.com, algumas são gratuitas, outras são pagas. Veja como elas podem te ajudar a ter uma visão mais clara do seu trabalho. Com o tempo, você vai perceber como a organização traz mais produtividade, menos estresse e mais resultados, né? E resultados melhores, mais alinhados com seus objetivos. Lembre-se desse ponto, né? Gestão de processos não é só para gestores ou para grandes empresas, mas para qualquer profissional, no caso você, que quer organizar melhor as suas atividades, sua rotina, otimizar o seu trabalho e atingir seus objetivos de uma forma mais eficiente. Então, vai mais aqui, né? Sempre eu dou uma dica, dou também um desafio. Aprenda a usar as ferramentas de gestão de processos. Elas podem fazer uma grande diferença na forma como você vai organizar o seu tempo, organizar suas tarefas e, consequentemente, como você vai ser mais produtivo e vai atingir seu sucesso profissional. No próximo vídeo nós vamos discutir outros conceitos importantíssimos, principalmente, né, a importância de adquirir constantemente novas competências e como isso pode impactar diretamente o seu crescimento na carreira. Então, até o próximo vídeo.